Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Aislando, do Centro Educacional Paideia. E hoje nós estamos iniciando as nossas aulas referentes ao nosso quarto bimestre de produção textual, ok? Então a partir de hoje a gente já encerrou aquele assunto que nós estávamos falando no terceiro bimestre, que era a linguagem poética e os textos poéticos, não é? E a gente vai iniciar outro assunto, tá bom? Mas para isso, a gente precisa de uma pequena introdução para a gente entender sobre o que a gente vai falar, tá bom? Então, hoje a gente vai ter uma aula introdutória dos nossos novos assuntos do quarto bimestre e a gente vai falar sobre os tipos textuais. Mas o que são os tipos textuais? Vocês lembram que a gente fala bastante sobre gêneros textuais? Primeiramente, os gêneros textuais são aqueles moldes de texto, são aqueles modelos de textos, onde a gente possui características de cada gênero. Por exemplo, um que a gente sempre cita como exemplo, um conto. Um conto é um gênero textual que possui características próprias, por isso que ele é um conto. Quais são as características próprias de um conto? A gente tem a presença de personagens, a presença de um narrador, a gente tem um enredo, a gente tem um clímax, não é? Outras características que são próprias de um conto. O conto é uma história curta, é uma história que é menor do que um romance, do que uma novela, não é? É uma história rápida, é uma história que possui personagens, mas possui poucos personagens. Diferente, por exemplo, de como eu acabei de falar, da novela. A novela já é uma história narrativa maior, tem mais páginas, né? Tem mais personagens. Então, viram como a gente coloca características que são parecidas entre um gênero e outro e características que diferenciam esses gêneros. Como é que a gente sabe que é um conto e não uma novela? Porque o conto é menor, a novela é maior. Mesmo que os dois possuam personagens, mesmo que os dois possuam enredo, narrador e etc. Então são dois gêneros diferentes, são dois gêneros textuais diferentes, porém com características parecidas. Ou seja, pessoal, olha só. Nós temos vários tipos de gêneros textuais, como o conto, a novela, o romance, a fábula. Esses gêneros textuais aqui, eles possuem características semelhantes. Por quê? Porque, primeiro de tudo, eles narram uma história, não é? Segundo, eles possuem personagens, possuem narrador, possuem enredo. Todos eles possuem isso, não é? Características em comum. Só que eles também possuem características que diferenciam eles uns dos outros. O conto é menor, a novela é maior, o romance é maior ainda, é maior do que a novela. A fábula traz certos tipos de personagens, não é? Personagens personificados, animais, traz uma moral da história. Então, mesmo eles sendo gêneros textuais diferentes, eles são de um mesmo tipo textual, que é o tipo narrativo, que é aquele conjunto de gêneros que narra uma história, que narra, que conta uma história, tá bom? Dessa forma, a gente tem primeiro um grande grupo, que é o tipo textual, e dentro desse tipo textual, por exemplo, dentro do tipo narrativo, nós temos vários gêneros textuais que pertencem a esse tipo. Claro que aqui não são só esses, a gente tem vários outros tipos de gêneros que narram histórias, não é? Esses tipos, aliás, esses gêneros pertencem ao tipo narrativo, ok? Mas além do tipo narrativo, nós temos quatro outros tipos textuais. Ao total, nós temos cinco tipos textuais, que nós vamos ver agora.
Olha só, gente, além do narrativo, nós temos o tipo descritivo. Como o nome já diz, ele descreve algo, não é? Por exemplo, uma notícia, ela não vai descrever um fato, ela não vai dizer exatamente como aconteceu, ela não vai criar uma história a partir daquilo, ela simplesmente vai narrar exatamente o que aconteceu, vai contar um fato, ou seja, ela vai descrever aquilo que aconteceu. Por isso que é um gênero, aliás, é um gênero do tipo descritivo. Depois nós temos o tipo expositivo, como o nome mesmo também já está dizendo, ele expõe, ou seja, ele nem vai descrever e nem vai narrar, ele vai expor. Por exemplo, num dicionário ou numa enciclopédia, ele vai simplesmente dar o conceito de determinada palavra, não é? Ele não vai descrever essa palavra, ele só vai expor o significado dela, tá bom? Se a gente, por exemplo, também pegar uma entrevista, um texto escrito de uma entrevista, alguém ali vai estar narrando, quem escreveu, transformou aquela entrevista em um texto, quem escreveu, vai estar narrando alguma coisa? Não, não é? Nem vai estar descrevendo. A pessoa vai simplesmente transcrever aquilo que a outra pessoa falou. Porque já que é uma entrevista, ela tem que ser bastante fiel ao que a pessoa entrevistada falou. Dessa forma, ela vai estar escrevendo um texto expositivo, porque ela não vai estar acrescentando, ela só vai estar escrevendo exatamente aquilo o que o entrevistado falou. Ela vai estar apenas expondo aquela informação, ok? O texto dissertativo é aquele texto que a gente conhece já bastante quando o professor pede para a gente escrever algo sobre a nossa opinião, porque é um texto que vai precisar muito de argumento. Por isso que muitas vezes ele é chamado de texto argumentativo, tá bom? O argumento é quando a gente vai falar de determinado tema e a gente vai dar a nossa opinião sobre aquele tema. Então nós vamos utilizar argumentos para convencer a pessoa que está lendo de que aquilo que a gente está falando é relevante, ou seja, é importante, tá bom? Por exemplo, nós temos a resenha, o artigo e vários outros tipos de textos que a gente escreve para defender o nosso ponto de vista, tá bom? E por último, o texto injuntivo. O texto injuntivo também é chamado de texto instrucional, porque ele dá instruções. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a bula de remédio, o manual de instruções, não é? Muitas vezes uma receita, a receita de bolo, vai dar instruções daquilo que a gente precisa fazer. Esse é o tipo de texto injuntivo, tá bom? Então, cada um desses tipos possui determinadas características gerais, é como se eles fossem grupos maiores. E depois nós temos os gêneros, que dentro desses tipos formam grupos menores de textos, tá bom? Mas professor, só existem esses 5 tipos textuais? Gente, os 5 tipos reconhecidos são esses aqui. Só que tem uma coisa: os textos narrativos, muitas vezes, podem ser também descritivos. Eles podem pegar emprestado características de textos descritivos. E assim eles podem. Um texto pode possuir mais de um tipo, tá bom? Às vezes nós temos textos descritivos que também são expositivos, ou nós temos textos dissertativos, argumentativos, que a gente vai falar os nossos argumentos, mas que também são descritivos, tá bom? A nossa aula de hoje é só essa introdução, tá bom? Para a gente tentar entender melhor quais são esses tipos textuais. A gente não vai ter atividade de casa hoje, mas eu preciso que vocês pensem um pouco sobre a diferença entre tipo textual e gênero textual, tá bom? Porque nós vamos precisar disso nas nossas próximas aulas e a gente vai utilizar esses conceitos
quando a gente estiver falando sobre esse assunto, tá bom? Então pensem um pouco, reflitam um pouco o que é o tipo textual e o que é o gênero textual. Sempre lembrando que o tipo é um grupo maior que possui dentro dele vários gêneros, tá bom? Ele possui características gerais. Os gêneros, cada um possui suas características próprias, ok? Então por hoje é isso. Espero que todos tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida para você compreender melhor, só falar comigo no privado, tá bom? Tchau, tchau. Bye, bye.